E aí, Ares, vamos ver o que o tarô tem pra te dizer hoje. A gente vai ver o que tá acontecendo por aí e aconselhar, né, dar uma direcionada na energia de vocês, ver as forças de vocês diante da situação que tá acontecendo. Agradeço a todo mundo que cocria esses espaços de leitura comigo aqui no YouTube. Eu não faço isso sozinha, eu só faço porque vocês estão aí demandando, tem energia de vocês aqui nessas cartas, nessas mensagens que saem. Então, muito obrigada a todo mundo que interage e participa aqui das nossas leituras. Se não tiver uma mensagem ressoando contigo aqui nesse vídeo, tenta olhar seus outros posicionamentos fortes do mapa. Olha lá tua Vênus, tua Lua, ascendente, tudo isso faz diferença. A gente tá lendo para grupos de pessoas aqui, né? Então não tem como a gente fingir que isso é uma leitura particular, porque não é. Vamos ouvir com atenção, usar o senso crítico e a intuição, pra gente poder saber quais mensagens são pra gente e quais não. Então vamos lá, pra Áries, o que a gente precisa ver aqui, o que a gente precisa falar? Pra Áries. Eu cheguei em casa umas 2 horas, mais ou menos. E a Mil não tinha miado até agora. Comecei a abrir a leitura de vocês e ela começou sentindo alguma coisa lá. Aqui a gente tá falando sobre vocês, sobre a relação de vocês com a independência de vocês. Para alguns a gente tá falando sobre independência financeira, para outros a gente tá falando de independência emocional. Mas aqui eu tô vendo que existe uma certa dificuldade, existe uma certa autossabotagem aqui para alguns de vocês que estão assistindo. Qual que é a situação, então, aqui? O que eu preciso ver para quem chegou nessa leitura? Para quem tem Áries no mapa. Aqui mais um 9, né? Mais uma carta que se refere ao eu, né? Que se refere à individualidade. Só que esse 9 é um 9 de paus, é uma carta que fala sobre cansaço. E aqui a gente tem mais uma carta referenciando a trabalho. 2 cartas aqui de ouros, 3 cartas de ouros no fundo do baralho. Para alguns aqui a gente realmente está falando sobre uma situação material financeira, tá? Existe aqui um cansaço a nível de trabalho, a situação que vocês estão no momento é uma situação desgastante, tá? Seja a nível de trabalho, seja a nível de estudos, seja a nível do ambiente em que você está inserido na sua rotina, aquilo que você está fazendo, as suas trocas com quem você está trabalhando, o retorno que você está tendo. Eu vejo cansaço, tá? E eu vejo que existe um certo caos acontecendo aqui em volta desse cansaço, porque esse cansaço não é um cansaço natural. Quando eu pergunto aqui o que precisa ser visto, é basicamente eu perguntando ao tarô qual o problema. O que está acontecendo aí que a gente precisa mexer na energia de quem está assistindo, né? Para que eles possam, eles mesmos, mexerem nas próprias energias, aqui a gente só está lendo e esclarecendo como que vocês podem mexer na energia de vocês para mudar a situação. Então, vamos perguntar aqui qual que é a força de vocês para lidar com essa situação. E a gente vai clarificar tudo depois, tá? Qual que é a força de quem está assistindo aqui para lidar com esse cansaço, com esse desgaste? Aqui a gente tem a carta do signo de Áries. Se é o teu signo solar, é o teu elemento solar, né? E aqui a gente tem o imperador mesmo. O imperador, mais um 9 aqui no fundo do baralho, olha só. O imperador é uma carta que fala sobre ação, né? Ele é a carta de Marte, ele é o provedor, ele é o pai, ele é o realizador. O imperador, quando ele tá na sua energia equilibrada, ele que não tá em excesso, nem em falta, né? Ele é o cara que vai fazer de tudo pelo reino dele, porque ele é um governante, né? Então, ele tem que bater o pé, ele tem que falar, vai ser assim, vai ser assado. Ele vai direcionar as mudanças que tem que acontecer. Então, isso é basicamente aqui o tarô falando, a gente precisa tomar ação. A gente precisa tomar a frente da situação de uma forma mais rígida, de uma forma mais íntegra, foi a palavra que me veio. Vamos ver.
Qual que é o direcionamento aqui? Claro que a gente ia ter o arcano maior de número 9. A carta do eremita, uma carta que fala sobre o autoconhecimento. Aqui a gente está vendo realmente uma pessoa se olhando no espelho e a gente tem essa sensação de quem sou eu, o que está acontecendo dentro de mim, o que tá na minha energia. É um estudo sobre si mesmo, tá? Então aqui o tarô basicamente pede para você que você olhe para si mesmo e entenda quais são as melhores formas de você seguir em frente. A carta do carro no fundo do baralho e a menina passando para dizer um olá e bagunçar as nossas cartas. Mas basicamente é o tarô falando assim, como que você pode usar o teu poder de ação para mudar a situação que você está nesse momento? Quais são as tuas forças aqui? Qual é a tua situação? Se entenda, né, de forma mais profunda. Se entenda de forma mais clara, sem tantas ilusões aqui, né? O 7 de copas no fundo do baralho. Querendo falar para vocês realmente perceberem que às vezes a gente tem maus entendidos sobre quem a gente é, sobre aquilo que a gente está fazendo e vibrando nesse mundo, nessa encarnação, ou o que seja. O que eu vou perguntar aqui a princípio? Com o que a gente começa? Vamos começar então do começo, né? O que tá acontecendo aqui? O que é essa situação desgastante? Por que Ares está cansado? Por que Ares se perdeu momentaneamente da sua energia crucial? Que é essa energia de ação, de iniciação, de transformação. O que é esse 9 de paus? Primeira coisa que o tarô fala aqui com a papisa é: ouça a tua intuição, porque você, quando ouviu eu falar que você tá cansado, que tem uma situação desgastante aí acontecendo contigo, veio alguma coisa na tua cabeça. E a tua intuição vem aqui com a papisa falando: vamos ouvir? Vamos seguir essas pistas? Porque é assim também que a gente consegue cada vez mais entender o que está acontecendo dentro da gente. Então, o que você se sentiu quando a gente falou aqui sobre o cansaço, sobre o desgaste? O que isso te estimulou, né, no teu sistema? Para alguns vai ser uma situação de romance. Para alguns vai ser uma situação emocional de forma geral, assim, das tuas emoções, para você olhar as suas próprias emoções. Mas aqui o que eu tô vendo no geral é que você tá se sentindo preso. Tem aqui autossabotagem, como a gente falou no início, tá? O que eu tô vendo? A papisa, o cavaleiro de copas e o 8 de espadas clarificando o 9 de paus. A gente tem aqui realmente a tua intuição pedindo para falar, pedindo para que você a ouça e você não tá conseguindo. O 8 de espadas é uma carta que fala realmente sobre... eu sempre falo assim, né? Uma carta que fala realmente sobre... E é exatamente sobre isso, sobre as nossas programações, sobre aquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente nem pensa. Às vezes, aquilo que a gente está acostumado a pensar e nem percebe, que deixa a gente cansado, deixa a gente perdendo energia aqui, deixa a gente desgastado. E aqui eu tô vendo emoções. No teu campo emocional, eu tô vendo você sendo pedido para prestar atenção naquilo que você sente em relação a você mesmo. O que eu preciso ver aqui sobre esse cavaleiro de copas? Para alguns pode ser uma desilusão amorosa, pode ser uma desilusão financeira, como a gente estava falando. Eu recebi muitas cartas, né? Ali no início da leitura a gente viu muitas cartas de ouros que falam sobre o financeiro. Então, para alguns, vocês têm uma imagem idealizada de vocês que às vezes vocês não conseguem cumprir com isso, vocês não conseguem se ver fazendo jus a essa ideia idealizada e essa ideia precisa morrer, tá? Essa ideia precisa acabar. O que eu tô querendo dizer com isso? Não é que você não tem que pensar em crescer, não é que você tem que desistir de crescimento, de melhorar e de ver quem você quer ser, mas aqui você precisa jogar fora a ideia de que você é menos digno por não ser aquilo que você tem ideia que você deveria ser, tá? O que é esse cavaleiro de copas aqui? 10 de ouros. A gente tem uma sensação idealizada sobre aquilo, sobre a nossa estabilidade, sobre aquilo que a gente deveria
ter como estabilidade, né? O que pode ser isso? A gente às vezes quer, a gente vê que a gente queria ter mais dinheiro, a gente imagina que o certo seria, e as mentirinhas que a gente conta pra gente, né? O certo seria eu ter tal emprego, estar ganhando tanto, ou estar ganhando mais. Ou deveria ter essa relação, deveria ter mais amor, ou eu deveria fazer mais, e eu não sou digno por causa disso. É uma ideia sobre a sua estabilidade que está corrompida aqui. A gente precisa ver o que a gente está falando aí, que está maltratando a nossa realidade. Não está fazendo jus àquilo que você é. Vamos ver qual que é a tua força aqui. O que é esse imperador? Um 10 caindo em cima do 10. O 10 de espadas é minha carta de limpeza, tá? Foi exatamente aquilo que a gente falou. Também retrata uma morte. A gente tinha a carta da morte ali no fundo do seu baralho. Falando, né, do baralho egípcio. Falando sobre o quanto isso precisa ser limpo do seu sistema. As mentirinhas que você tá contando pra você. Então, vamos colocar um ponto final nisso. Na minha terapia essa semana, a Mariana, que é minha terapeuta, ela falou assim, Nath, às vezes a gente precisa de um não categórico. A gente precisa olhar pra gente problematizando demais, ou pensando demais, ou vendo aquilo que não tá certo no nosso sistema, né? Vendo aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente, pegá-las no pulo e fazer alguma coisa sobre isso pra colocar um ponto final, falar um não, aqui eu não vou mais investir a minha energia, tá? O 10 de espadas é a carta de finalização. Qual mais? Como mais que a gente pode ver essa força aqui de quem tá ouvindo? Olha de novo o eremita. 2 vezes aqui, falando pra vocês tomarem as rédeas. Tomar a iniciativa de se conhecer melhor e melhor. Tá? O eremita é a carta do autoconhecimento. É o cara que passou por muitas coisas. Ele é a figura, o arquétipo. Ele é o personagem que passou por tanto, tanto, tanto e aprendeu com isso. Ele tem uma sabedoria, ele tem uma magia dele próprio. Ele tem... A sabedoria dele é da experiência dele. Então, confia na tua experiência também. As gatas quebrando tudo ali. Porque aqui eu tô vendo que vocês, com 5 de espadas de novo, foi das primeiras cartas que apareceu pra vocês. 5 de espadas é a manipulação, a automanipulação. Meu Deus! O 5 de espadas é a carta de manipulação. Então, às vezes a gente tá manipulando os outros, mas aqui a gente tem muitos sinalizadores de que você tá manipulando você mesmo. E o teu ego tá te manipulando porque o ego quer sempre vencer. E o ego quer sempre ter alguma segurança ali. E às vezes ele vai tentar tirar certas seguranças de forma ilegítima. Falando assim, não, eu não sou digno, então eu tenho que trabalhar mais para ser melhor, porque agora eu não sou digno. Agora aquilo que eu faço não é o suficiente, ou uma coisa muito autopunitiva que eu tô sentindo aqui, sabe? Com esses 5 de espadas, com 8 de espadas, e com 9 de paus até, né? Que é essa primeira carta que sai pra vocês aqui, a carta do cansaço. Então, acho que vocês ficam cada vez mais cansados porque vocês estão dia a dia na rotina de vocês se maltratando, se manipulando, né? Negativamente. Vamos ver, vamos ter mais atenção aí, se pegar no pulo. O que eu tô fazendo comigo mesmo? Então, vamos... Caso vocês estejam ouvindo isso, é a menina, que é a minha caçula, essa gatinha que veio dizer olá pra vocês aqui, ela tá simplesmente... Escolheu agora o momento da leitura, ela tava caladinha, quietinha, dormindo, tranquila. E agora ela escolheu o momento da leitura pra poder fazer ali as brincadeiras dela. Então a gente só vai aceitar e não vai descartar a tua mensagem por causa de uma criança feliz. Uma criança felina feliz. Que provavelmente daqui a pouco vai vir aqui de novo fazer bagunça, mas vamos lá. Let's hope for the best, amigos. E clarificando aqui o eremita, que é o número 9, né? Qual que é o direcionamento aqui pra vocês?
A carta do mundo, mais uma carta de finalização junto com a carta de número 10 aqui, o 10 de espadas. Inclusive, vocês têm 2 cartas de número 10, né? A gente tem 8, 9 e 10. É a finalização. Progressão para a finalização. Então, assim, vamos poder colocar aquele ponto final que eu falei. Dizer que não. Não, eu não vou fazer isso comigo mesmo. Não vou falar comigo dessa forma, porque eu sei que não leva em nada e não me ajuda a progredir. Qual que é o direcionamento? Como é que a gente progride aqui? Mais uma carta de número 10. Mais um número 9. 9 de espadas. Acho que até agora a gente já viu... Acho que a gente já viu todos os 9. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Não, a gente tinha... Não sei se vocês chegaram a ver, mas a gente tinha 9 de copas também no fundo desse baralho aqui em certo momento. E aí o 7, né? 7, 8, 9, 10. E aqui o 9 de espadas tá falando pra mim realmente que vocês estão ansiosos, gastando energia demais, energia mental, pensando nas coisas erradas. E o 10 de copas pedindo a finalização desse ciclo difícil aqui, para você poder ter mais paz de espírito. O 10 de copas é a carta realmente de inteligência emocional, equilíbrio emocional, né? É uma conquista, assim, mas realmente da plenitude, sabe? O que a gente tem aqui? Vamos ver. Fazer esse compromisso com vocês. O eremita. Fazer esse compromisso com vocês de priorizar aquilo que traz paz, aquilo que traz realmente uma elevação da tua energia. Para que você possa celebrar mais as coisas pequenas. A internet está falando por aí de glimmers. Me mostraram isso várias vezes já nos TikToks e umas coisas assim. O que o pessoal criou, assim, né? Esse conceito de glimmers. A gente tem os triggers, que são os gatilhos. O que são os gatilhos? Aquilo que faz a gente ficar falando merda pra nós mesmos. Aquilo que faz a gente duvidar de que a gente é, acreditar que a gente é menos, acreditar que a gente não consegue, essas coisas todas. Isso são gatilhos, né? Que abaixam a nossa vibração, que fazem a gente ficar assim. O conselho aqui é realmente a gente poder priorizar os glimmers, o que são esses glimmers? Essa palavra aí meio... Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. Nossa, falei tudo torto, agora já tô até bem empanquecada aqui de final de leitura, né? Já sabemos como é que é. Muita energia, a taróloga já tá atravessando as palavras, mas vamos lá. O tarô pede que você realmente olhe para si e entenda e saiba priorizar o que são os seus glimmers. Os glimmers são as coisinhas, os pequenos estímulos que você olha e você sente elevação da sua energia. O que é a elevação da sua energia? Eu vou tentar encontrar, eu vou colocar no meu Instagram uma imagem que é um gráfico. Ele mostra a diferença, né, a evolução dos estados de consciência. Então, se eu tô ansioso, se eu tô com medo, eu tô vibrando mais baixo, eu tô vibrando mais medo, né? Tô vibrando mais, como alguns gostam de dizer, negativamente, mais denso, né? E aqui tá sendo pedido que você encontre o que são os estímulos, os pequenos estímulos que te trazem para uma consciência mais elevada, ou seja, você se sentir grato, você se sentir pleno, em paz, em união, você se sentir confiante, muito importante, essa daqui tá gritando, se sentir confiante, tá? Você poder se sentir seguro, você poder se sentir expansivo, animado, estimulado. Como que você pode estimular essa plenitude emocional em você? Se entenda o suficiente para saber quais são os seus glimmers, para você estimular isso em você, para você poder priorizar aquilo que te estimula positivamente. Que isso vai te ajudar nas tuas buscas, vai te ajudar nessa finalização também. Vai ajudar você a passar por essa finalização de forma menos dolorosa, de forma mais fácil. Faz esse compromisso com você de priorizar aquilo que eleva a tua vibração. É o que o tarô tá te pedindo. Vamos tirar um oráculo aqui para finalizar. Para quem tá ouvindo. Ultrapassar qualquer obstáculo. É exatamente aquilo que a gente estava falando.
poder elevar a tua vibração, entender como que você eleva a tua vibração, priorizar isso, fazer esse compromisso com você mesmo, para poder ser mais fácil de você ultrapassar esses obstáculos. Tá vendo que tem uma barreira na frente dessa pessoa? É você tentando avançar e não conseguindo. Porque essa barreira é autoimposta. A gente tem aqui sinalizadores de autoimposição de limitações. Então, aquilo que te limita hoje tá no teu sistema, tanto que o teu conselho é o eremita. Vamos olhar para dentro, tá? Pra gente conseguir ultrapassar isso, o espírito do rinoceronte. Gente, é isso que eu tenho pra vocês, espero ter ajudado. Se ajudou, retribui aí, galera, participa comigo, me ajuda com interação, que isso faz ser muito mais fácil também de eu pescar a tua energia, faz ser mais fácil de pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem chegarem nela, né, para que essa mensagem possa chegar nessas pessoas também. E muito obrigada a todo mundo que já faz isso, muito, muito amor mesmo de mim pra vocês. A gente se vê numa próxima.